Enquanto as tensões crescem em todo o mundo, os Estados Unidos atacam o programa de criação do submarino nuclear brasileiro, dizendo que pretendemos usar o futuro submarino para aquisição de armas nucleares. E a partir de agora, sempre que eu me referir a esse submarino ou a esse tipo de arma, irei colocar um no vídeo para que não tenhamos uma redução do nosso alcance. Chega de enrolação. Vamos ver isso com maestria no vídeo de hoje. Um grande sonho. Em 1979, o Brasil e a Argentina foram os responsáveis por uma corrida energética na América Latina. O maior desejo brasileiro e seu principal objetivo era o desenvolvimento desse tipo de armamento. Mas, como éramos um país de terceiro mundo, os americanos nem se preocupavam com isso. Mas o que parecia impossível aconteceu. No final dos anos 80, o então presidente José Sarney anunciou para o mundo que o Brasil havia dominado a tecnologia de enriquecimento de urânio, tanto para fins pacíficos quanto militares. Com isso, em 1998, assinamos o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Mas o governo se recusou a fazer parte de outros acordos, como o de 1997, que daria maior acesso aos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica. Por conta da resistência à inspeção, isso começou a incomodar a ONU, que acabou proibindo nosso desenvolvimento nesta área. Isso ocorreu pois em 2004 o então presidente Lula vetou a AIEA de inspecionar as ultracentrífugas, que promovem a transformação de gás urânio em combustível atômico, possibilitando assim o enriquecimento do material, de forma que pode ser usado em combustível ou bombas. Esse histórico de rejeição às inspeções foi um dos grandes entraves na nossa corrida energética. Além disso, para os americanos, é um risco o Brasil conseguir esse tipo de armamento ou tecnologia desse nível, já que, pelo histórico, estamos mais próximos politicamente da Rússia e China, que são dois inimigos dos Estados Unidos. Por isso, para eles, não é viável que tenhamos esse tipo de equipamento e tecnologia, pois isso meio que cercaria a América do Norte, deixando-os vulneráveis. Mas esse fato quase mudou em 2020, quando Trump disse que apoiaria a tecnologia atômica brasileira e ajudaria em tudo o que fosse necessário para a criação do nosso submarino nuclear. Porém, os planos acabaram não dando muito certo, já que pouco tempo depois, todo mundo parou por conta do vírus, o que acabou atrapalhando os contatos políticos. E cerca de um ano depois, em janeiro de 2021, Trump saiu da presidência para entrar Joe Biden, que acabou não tendo a mesma política de seu antecessor. E com isso, Biden virou as costas para o Brasil, e mais uma vez, não sabíamos como prosseguir com o projeto. Esse tipo de tecnologia é muito importante ainda mais para o Brasil, que pode ser um divisor de águas, levando a nos tornar uma potência mundial. Por conta disso, o ex-presidente Bolsonaro foi até Moscou, onde pediu a ajuda de Vladimir Putin para desenvolver um submarino com propulsão atômica. Segundo os militares, isso ocorreu após os norte-americanos ficarem enrolando o Brasil, onde a cada vez pediam novas informações para poderem nos ajudar. Mas isso nunca ocorria, e só demonstrava o tal desinteresse deles. Porém, algo que não sabemos é se os russos ajudaram em algo ou não, já que até onde se sabe, não existe nenhum documento oficial que seja capaz de ligar o caso do nosso submarino à Rússia. Mas algo que sabemos é que após o encontro entre Bolsonaro e Putin no Kremlin, a Marinha Brasileira retornou aos testes de um sistema de propulsão que utiliza um reator atômico. Mas essa possível ajuda também acabou sendo atrapalhada, já que pouco tempo depois, a Rússia entrou em conflito com a Ucrânia e permanece nisso até hoje. Antes de continuar, gostaria de ressaltar: não estamos afirmando que os russos ajudaram na construção, pois nem mesmo o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, soube responder isso, já que, segundo ele, as conversações entre ambos os presidentes eram privadas, sendo assim impossível sabermos se realmente houve uma ajuda. O desenvolvimento do submarino Álvaro Alberto faz parte de um programa de desenvolvimento de submarinos. O programa foi criado em 2008, por meio da parceria estabelecida entre o Brasil e a França. O ProSub tem como objetivo a produção de 4 submarinos convencionais e o primeiro submarino com propulsão atômica. Mas como alguns especialistas dizem que têm o conhecimento desse tipo de tecnologia, não passa adiante, pois os países detentores dela são reconhecidos como potências. Isso acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento, já que até mesmo os antigos presidentes procuraram países relativamente aliados, buscando o conhecimento necessário para tal criação, mas até onde sabemos, não obtiveram sucesso.
E caso o Brasil consiga desenvolver sua tecnologia, isso iria nos colocar ao lado de países como Estados Unidos, Rússia, China e Reino Unido. Sendo assim, seríamos respeitados internacionalmente. Mas apesar de ainda nem termos esse tipo de submarino, já estamos sendo criticados e analisados na comunidade internacional. Um segredo oculto. A Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, publicou uma notícia dizendo que o programa nuclear brasileiro esconde um segredo oculto. Mas você deve estar pensando que é só uma publicação comum da universidade e isso não irá trazer nenhuma alteração. Mas se levarmos em consideração que a publicação foi realizada em seu blog oficial, além de todo o respeito dessa universidade e o quanto os cidadãos acreditam fielmente em tudo que é publicado por ela, isso pode ter grandes consequências. A matéria publicada pela colunista Shani Ward, no dia 21 de novembro, diz que enquanto o programa AUKUS da Austrália chama toda a atenção, a empresa estatal Itaguaí Construções Navais e a Marinha Brasileira estão avançando na construção de seu próprio submarino, sem nenhum controle internacional. Em todo o texto, ela critica o anseio brasileiro em conseguir esse tipo de tecnologia e o desejo antigo em desenvolver armamento que utiliza esse tipo de energia. E aponta dizendo ser um programa sem fundamentos estratégicos convincentes, dizendo que estamos correndo atrás de uma ambição de longa data para obter o estatuto de grande potência e que estamos desafiando as normas de não proliferação. Pois, segundo ela, os objetivos governamentais e marítimos com essa tecnologia é a de proteção das costas brasileiras e das reservas submarinas de petróleo, algo que vem sendo dito desde 2008. Algo que foi comentado até mesmo pelos militares americanos, onde disseram que isso fornece pouca justificativa militar plausível. Isso pois, segundo dados, o submarino movido à energia atômica é bem menos ágil e não são bem equipados para missões costeiras. E para um país como o nosso, que não possui preocupações na vizinhança, o alto custo de construção do Álvaro Alberto parece injustificado. Usando isso como base, a redatora disse que o programa tem um motivo oculto, que reflete as ambições de 1979, a qual almejava a criação de bombas atômicas, e também diz que órgãos internacionais responsáveis não sabem qual o nível do nosso conhecimento. A matéria completa possui várias reclamações a esse projeto, dizendo ser inviável e que não poderíamos ter isso. Porém, ela não foi a única a falar do nosso futuro submarino, já que no ano passado, os argentinos também publicaram um artigo, classificando o nosso submarino como ameaça à segurança global. Outros que se pronunciaram foram a ONU e o diretor da AIEA. Toda essa crítica ao nosso programa ocorre pelo fato que já falamos, de que o Brasil possui um histórico de rejeições às inspeções realizadas pela Agência Internacional de Energia Atômica. Por conta disso, no dia 17 de janeiro, a ONU realizou um novo pronunciamento. Disse que só iria liberar o aval para a tecnologia de propulsão que utiliza esse tipo de energia, caso o país abandone a posição histórica de resistência. Além disso, o pronunciamento feito pelo diretor da AIEA, Rafael Grossi, também dizia que a permissão poderia levar até 5 anos para ser concretizada, assim como o projeto AUKUS, que terá o mesmo período para ser analisado e liberado o aval para desenvolvimento e navegação. Mas ele também afirmou que o nosso projeto está mais avançado e, por isso, muito provavelmente, tenhamos essa tecnologia antes da Austrália. Porém, ao mesmo tempo, Grossi afirma que as negociações trarão outro problema central para o Brasil, que seria a origem do nosso combustível atômico. Pois apesar de dominar o ciclo completo de produção, o país não tem capacidade para fazê-lo de forma certificada, e finalizou dizendo que pretende visitar nosso país ainda esse ano para debater a questão. Mas, diante disso, alguns analistas chamam a atenção, dizendo que devemos ter segredos industriais preservados, entre esses segredos, a forma como o reator está sendo construído, pois essa declaração fragiliza a posição do uso pacífico da energia. Além disso, os governantes acreditam que as várias inspeções realizadas retiram a soberania do país e que o Brasil não deveria se submeter a isso. Contudo, a Marinha afirma que o nosso submarino ficará pronto e navegará até 2029, mostrando que apesar dos empecilhos colocados pelo caminho, eles não irão desistir e nem se curvar a outras nações. Mas diante disso tudo, você deve estar se perguntando qual a necessidade e o que esse submarino trará para o Brasil, e se realmente vale todo esse esforço. Um lugar à mesa. Caso o Brasil consiga realizar tal ato, seríamos o primeiro país sem armamento radioativo a produzir um navio com esse tipo de propulsão. Isso voltaria todos os olhos para a nossa nação, facilitando as negociações com outras potências. Além disso, estrategicamente falando, um submarino com propulsão à base de um reator atômico
não precisa ficar submergindo várias vezes, já que poderia ficar por meses submerso, sem a necessidade de retornar à superfície para se recarregar, seja com energia ou combustível. E esse tipo de característica para um submarino com armamento, mesmo que seja convencional, possui grande poder estratégico e persuasivo nas costas brasileiras, além de que, com pouco mais de tecnologia, pode ser utilizado para espionagem. Isso pois esse tipo de submarino é altamente silencioso e pode se aproximar de outras embarcações ou até mesmo algumas regiões costeiras sem ser percebido. E caso o Brasil fosse detentor de tal conhecimento, poderíamos adquirir um assento fixo no Conselho da ONU, nos tornando assim uma grande potência mundial, o que iria nos auxiliar muito na economia e nas relações exteriores, o que iria resultar em um grande crescimento econômico e político brasileiros, já que isso nos traria um certo respeito internacional. E você que assiste ao Maestria, sabe que o nosso público é qualificado, por isso eu tenho certeza de que você tem uma opinião formada, e eu gostaria de saber sua opinião sobre o desenvolvimento do submarino brasileiro, algo que vem sendo planejado e desenvolvido há aproximadamente 16 anos. É por isso que eu faço questão de ler cada comentário, então deixe aqui embaixo o que você acha sobre o que falamos nesse vídeo. E você sabia que mesmo a Rússia não assumindo a perda de seu avião mais importante, eles estão substituindo? O resultado disso eu te conto no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Por esse vídeo é isso, te vejo na próxima batalha.